Esse é o tema para essa noite, e é um tema que fecha aquilo que eu coloquei no meu coração como a trilogia da restauração, baseado no capítulo 18 de 1 Reis e no capítulo 19, em que há 2 domingos atrás eu preguei 1 Reis capítulo 18, sobre quando Deus aponta ao povo a necessidade do arrependimento, da confissão, e como o coração daquele povo estava inclinado à idolatria. No segundo momento, a segunda pregação, falei sobre, no capítulo 19, em que depois daquele momento em que Deus responde o profeta Elias através do fogo, Elias desce daquele lugar, mas ele é tomado por um medo, por um desespero, temendo a própria vida, com a ameaça que ele sofre por parte de Jezabel. E ele entra caminho deserto. E ali Deus o encontra e Deus molda e o reposiciona em relação ao seu chamado. E aprendemos naquela segunda pregação, que muitas vezes esperamos Deus falar conosco em grandes movimentos ou em grandes manifestações, mas que Deus em alguns momentos falará conosco através da sua brisa suave, sua voz mansa e suave, como ele falou com o profeta. Falando ao profeta também, olha, ainda restaram 7.000 daqueles que não se curvaram diante de Baal. E agora, fechando essa sequência de pregações a respeito de um trecho da vida do profeta Elias e agora Eliseu, quando Elias ele sai da caverna e ele cumpre o chamado de Deus, ungindo alguns reis e passando a sua unção para Eliseu, para que Eliseu então pudesse dar continuidade ao ofício profético. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós faremos a leitura dos versos 19 a 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 19 ao verso 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Verso 21, Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu a Elias e o servia. Vamos orar mais uma vez? Pai, entregamos a Ti a nossa vida e pedimos que os nossos pensamentos sejam levados à Tua presença, para que, por meio do Teu Espírito Santo, sejamos iluminados sobre esta palavra, a palavra do Senhor, palavra que é poderosa para curar, para restaurar, para salvar, para ressignificar vidas. E por isso nós pedimos que o Senhor fique à vontade neste lugar, sobre o Teu povo. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Elias então, após a vitória no Carmelo contra os profetas de Baal, ele ouve a voz do Senhor através da brisa suave, mas Deus estava mostrando ao profeta que não era apenas sobre ele. Às vezes nós temos o olhar voltado para nós mesmos. Imagine que alguém, use aí a sua imaginação, se encontra dentro de um labirinto, porém esse labirinto tem as suas paredes todas preenchidas com espelhos. Essa pessoa não consegue enxergar a direção, porque por todos os lados em que essa pessoa olha, por todas as direções, ela enxerga a si mesma. E quando nós pensamos nesse alguém, neste labirinto,
tomado por espelhos. Nós pensamos que muitas vezes nós consideramos que a nossa vida se resume a nós, às nossas escolhas, aos nossos projetos, aquilo que nós queremos fazer, as nossas aspirações, e Deus está mostrando ao profeta Elias que não era apenas sobre ele. E ele disse: unja reis. Ele precisava ungir 2 reis, e você ungirá a Eliseu, repassando o seu ofício profético. Nós queremos passar por restauração. Todos nós queremos ser restaurados. Queremos ser restaurados porque alguns de nós aqui gostariam de receber de Deus o alívio. Pastor, que Deus me restaure, porque quando Ele se manifestar, eu terei alívio da parte do Senhor. Alguns de nós desejam ser restaurados, porque querem receber do Senhor consolo. Alguns querem ser restaurados, porque querem ter experiências com Deus. Alguns querem ser restaurados, porque querem receber perdão a respeito da culpa pelos pecados. E quando nós falamos em restauração, pensamos, na maioria das vezes, em um caminho de bênçãos, em um caminho em que Deus se manifestará, em um caminho de paz, em um caminho de alegrias. Mas a verdade é que a restauração nos coloca diante de uma situação delicada. Fomos restaurados, fomos curados. O Senhor respondeu com a paz. O Senhor deu uma nova direção. O Senhor nos perdoou dos nossos pecados. E agora, a situação em que eu e você nos colocamos, em que o Senhor nos põe, é: o que nós vamos fazer a partir desse momento? Ele nos restaurou, mas a nossa vida de aqui por diante, o que nós faremos? Qual será a nossa postura? Para onde o Senhor tem nos direcionado? Então a pergunta não é simplesmente do que eu fui restaurado. A pergunta que eu e você devemos fazer é: para o que ou para onde o Senhor está me direcionando a respeito dos próximos passos? E Deus fala com o profeta Elias. É sobre isso que Deus estava direcionando o profeta. Eu e você precisamos entender que a restauração não é o ponto final da obra de Deus na vida de uma pessoa, de um indivíduo. A restauração não é o ponto final na vida de um povo. A restauração de Deus não é, de forma alguma, o ponto final de Deus para a vida de uma igreja, da sua igreja ou dessa igreja. A restauração de Deus nos coloca no ponto de partida. E assim nós devemos viver, e assim nós devemos olhar para a presença do Senhor nos conduzindo como seu povo. A primeira lição, então, que nós podemos extrair dessa passagem, que a restauração nos aponta para um novo propósito. No verso 19, nós encontramos: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava lavrando com 12 juntas de bois, e adiante dele, 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Elias então sai para cumprir o propósito de Deus. E quando ele encontra Eliseu, é interessante eu e você observarmos o que Eliseu estava fazendo. Ele estava na sua tarefa do dia a dia. Poderíamos dizer que ele era um agricultor. Ele pode ser considerado por nós nessa noite como um fazendeiro. E olha que ele não era qualquer agricultor, e olha que ele não era qualquer fazendeiro, porque aqui nós estamos falando um texto que nos apresenta que ele estava lavrando com 12 juntas de bois, cada junta um par. Ou seja, ele estava com 24 animais. Um agricultor naquele tempo que possuía 24 cabeças de boi,
ou de gado, não era qualquer homem, ele tinha posses, ele tinha riquezas, ele tinha bens. E nós encontramos esse homem não apenas olhando ao redor, olhando os seus funcionários no campo. A palavra de Deus nos mostra e nos aponta que ele estava com as juntas de boi, mas ele estava após a 12ª, ou seja, o trabalho estava sendo feito e ele estava observando, ele estava junto. E foi nesse exato momento que Deus encontra Eliseu, quando ele estava desempenhando as suas responsabilidades do dia a dia. E Deus nos encontra no nosso ordinário, como eu disse na vez passada, porque no nosso ordinário Ele deseja revelar e fazer o extraordinário, e o extraordinário nos aponta para o sobrenatural. E aqui nós vemos esse cenário então, de um homem que estava trabalhando arduamente, um homem que tinha prosperidade. Mas Deus decide alterar completamente a vida deste homem, fazendo que a sua vida fosse completamente ressignificada. E Deus então olha para esse tempo da história, porque Deus tinha uma promessa feita a Abraão, que por meio de Abraão todas as famílias seriam abençoadas. Então Deus precisava, por meio de Eliseu agora, dessa transferência da unção profética, através agora Eliseu recebendo, para que nas próximas gerações esse homem continuasse levando a palavra de Deus, testemunhando a respeito do poder de Deus, apontando para o poder daquele que é o Criador de todas as coisas. Precisamos entender que quando Deus nos forma, Ele nos cria, Ele não nos cria simplesmente para que eu e você possamos desfrutar a nossa vida aqui na terra. É muito gostoso a gente adquirir, é maravilhoso a gente comprar, é maravilhoso você ver o seu dinheiro quando você investe em alguma aplicação e você vê o seu recurso multiplicando, é dádiva de Deus, é bênção de Deus, mas a palavra de Deus essa noite nos encoraja, nos exorta, nos mostrando que a nossa vida não é simplesmente sobre aquilo que nós fazemos aqui. Eliseu estava muito bem, mas Deus o encontrou e Deus ressignificou a sua vida e lhe apontou o seu propósito eterno. E eu quero dar a você o alívio dos seus sofrimentos e te encher de paz, não simplesmente isso. Ele firma os nossos pés para que através da sua palavra nós possamos entender que Ele tem um propósito eterno para cada um de nós. Você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? Lembra de Pedro? Eu posso lembrar de Pedro, quando ele foi confrontado por Jesus. Após a morte de Jesus, os discípulos voltaram a pescar, que era o primeiro ofício, o primeiro trabalho. E eles estavam naquele barco. E de repente Jesus aparece na praia. Você lembra dessa passagem? E quando os discípulos avistam o mestre, Pedro, então, ele pula naquela água e ele sai nadando para se encontrar com Jesus. E Jesus o convida para uma conversa, olho no olho, muito séria, uma conversa madura espiritualmente falando. E depois de perguntar a Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e Jesus declarava e dava a ele a responsabilidade, o propósito. Relembrando aquele homem, você não nasceu simplesmente para pescar peixes, apacente as minhas ovelhas. Deus tem um propósito a realizar na sua vida. Em Lucas, no capítulo 5, Pedro, mais uma vez, quando Jesus está diante de Pedro, e Pedro se aproxima de Jesus, e depois da pesca maravilhosa, Pedro faz a seguinte declaração: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador.
E Deus, olhando para ele, diz assim: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. É isso que Deus faz com a nossa vida. É isso que Deus faz com o indivíduo. E assim como Deus transformou Elias de um agricultor em um profeta, assim como Cristo transformou a vida de Pedro, dos demais discípulos que estavam ali naquela profissão, de pescadores a discípulos, Jesus nos convida nessa noite, nesse processo de restauração, para que possamos ser embaixadores do seu reino, proclamando as verdades, falando do seu amor, a tempo e fora de tempo. Amanhã existem pessoas que estão esperando a sua postura, a sua palavra, a sua oração, os seus conselhos. Precisamos entender que não é simplesmente sobre nós, mas sobre aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Pegando aqui o exemplo de Eliseu, eu quero usar essa analogia. Você ainda está trabalhando no seu campo, você está arando com a sua junta de bois, ou seja, você está mantendo as mesmas prioridades após o processo da transformação. A sua visão não foi alterada, mesmo depois do Senhor ter falado com você. Como que está a sua postura? Eu gostaria que você pensasse nisso nessa noite. Ainda uma segunda lição que nós podemos extrair. A restauração exige de nós uma decisão resoluta, uma decisão firme, uma decisão urgente. O verso 20 do capítulo 19, veja comigo, por favor. Então, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. E Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. É interessante o que acontece aqui nessa passagem, porque o profeta, após encontrar Eliseu, o profeta Elias, ele lança o seu manto sobre Eliseu. E o manto aqui, ele tem um papel preciosíssimo nessa história, porque a expressão utilizada para o manto não é sobre qualquer vestimenta. Esse manto era uma peça, uma túnica que os profetas utilizavam naquele tempo. Quando Elias toca ou coloca o seu manto sobre Eliseu, naquele exato momento Eliseu reconhece a responsabilidade que estava sobre a sua vida. E quando ele reconhece o que Deus estava fazendo, e ele percebe a direção que Deus estava dando à sua vida, certamente nós não temos esse relato, mas eu imagino que, como homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, talvez algum raciocínio rápido: e agora o que eu farei com a minha vida? O Senhor está me chamando, o Senhor está me reposicionando, o Senhor está me apontando, me levando para um outro lugar, um outro propósito, um outro ministério. Ele sabia que naquele momento a sua vida de um homem do campo não existiria mais a partir daquela unção. E o que acontece? Ele vai calmamente, lentamente, o que nós vemos no texto. Então Eliseu deixou os bois e correu. Para nós, a tradução de correr é correr, mas no hebraico traz um sentido de uma urgência. Ele não deixaria para depois, como muitas vezes nós deixamos. Alguns de nós somos, por natureza, procrastinadores.
O Senhor nos mostra, o Senhor nos revela, o Senhor aponta um novo caminho, o Senhor aponta um novo relacionamento, o Senhor aponta para nós atitudes que eu e você deveríamos ter como homens e mulheres santos, separados, mas nós deixamos para o amanhã, nós deixamos para o depois, porque a nossa vida, a nossa agenda está muito tumultuada e apertada com as coisas da nossa vida, do nosso mundo, da nossa rotina. Mas não foi isso que Eliseu fez naquele momento. Ele para o que estava fazendo, ele corre atrás de Elias, e ele diz a Elias, não como um pedido de um procrastinador: olha, me permite primeiro beijar o meu pai e a minha mãe. O que ele estava fazendo naquele momento, o seu coração já estava com tanta certeza do novo caminho, desse chamado de Deus, que ele está dizendo para o profeta Eliseu o seguinte, em outras palavras: olha, eu sei o que Deus acabou de fazer em minha vida, eu nunca mais talvez voltarei a ver os meus pais, eu posso me despedir deles. O chamado de Deus é urgente. O chamado de Deus não pode esperar. Uma atitude que eu aprendi com o professor Tarcísio, era um mestre em hebraico no seminário, e ele disse, na minha função pastoral, ministerial, muitas pessoas chegam para mim dizendo: pastor, ore por mim, pastor, essa semana eu faço uma cirurgia. Ele dizia: eu vou orar. E ele dizia assim para a gente, e muitas vezes eu esquecia de orar completamente por aquelas pessoas. Não me comprometia em oração. E a pessoa voltava para ele depois da cirurgia e dizia: pastor Tarcísio, muito obrigado pelas orações. E ele pensava no seu íntimo: mas eu nem orei pela irmã. E ele disse: mas a partir de um momento na minha vida, no meu ministério, eu decidi ser resoluto, a fazer as coisas com urgência. E a partir daquele tempo, quando alguém chegava pedindo oração, ele dizia assim: nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Espírito resoluto. Deixar para depois. Nós vamos deixando para depois. Há pessoas que um dia levantaram as suas mãos, dizendo: Senhor Jesus, eu pertenço a Ti, escreva o meu nome no livro da vida. Mas eis que chega a segunda, a terça, a quarta, quando é na sexta-feira, os propósitos foram alterados. Aonde está Jesus como prioridade já não faz parte, porque nós deixamos para depois. A faculdade nós temos que ir, não podemos faltar à escola. O trabalho, se eu for, eu posso ser mandado embora, mas Jesus, Ele pode esperar. Eu não preciso orar agora, eu não preciso separar um tempo para a leitura da palavra e me dedicar em oração diante do meu Deus, porque Deus pode esperar. Aqui nós aprendemos nessa noite com este homem de Deus, que as coisas espirituais precisam viver em nós na urgência. O chamado de Deus é urgente para nós, não podemos deixar para depois aquilo que Deus está pedindo que façamos agora. E Eliseu entendeu isso instantaneamente. Precisamos mudar a nossa vida, o nosso estilo de vida, talvez você nessa noite. E foi essa postura resoluta que Josué teve. Eu já falei para o jovem certa vez, quando eu estava pregando sobre Josué no capítulo 24, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós lemos essa passagem num tom poético. Vocês hoje, escolhei a quem vocês servirão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu imagino que não foi esse o tom. O povo estava vivendo sempre em rebeldia diante de Deus, em idolatria. Os costumes que vieram do Egito, impregnados na alma. Chegou o momento então que esse homem de Deus, ele decide ter uma postura radical, e ele chega para o seu povo e diz: eu não sei quanto a vocês, e vocês hoje precisam escolher a quem vocês servirão. Portanto, ou porém, eu e minha casa já tomamos uma decisão: nós serviremos ao Senhor, ponto final. Decisão resoluta. Não podemos ser procrastinadores na nossa vida espiritual.
Quando Jesus chama Levi e Mateus, que era um coletor, disse: segue-me. Nós encontramos na narrativa que ele se levantou e seguiu a Jesus. O que Deus está pedindo para você? Qual é a decisão urgente? Não é para amanhã, é para hoje, que Ele deseja que você faça na sua vida. A restauração resoluta, sem uma decisão imediata ou emergencial, ele gera pessoas emocionadas, mas não pessoas transformadas. Já viu pessoas falando assim: o culto foi maravilhoso, nossa, como Deus falou comigo, nossa, eu senti um arrepio da cabeça aos pés na hora daquele louvor. A emoção que veio, amém, que bênção, chorarmos diante de Deus. Mas se for uma simples emoção, ela passa como o vento. Uma decisão sem uma resolução urgente espiritual nos coloca na posição de pessoas que se emocionam, mas não têm as suas vidas transformadas. Precisamos repensar a nossa vida, a nossa posição. Talvez o que falta na sua vida hoje é um posicionamento firme. Você sabe que não pertence mais ao campo, que o seu trabalho não é mais estar com os bois. Você sabe que Deus te marcou e te chamou para viver a sua vontade e no centro da sua vontade. Não estou dizendo que é uma decisão fácil, é uma decisão radical. Mas aqueles que decidem caminhar com Jesus precisam estar preparados para assumirem decisões radicais, que inclusive nos coloquem entre a vida e a morte. Qual será a minha postura e a sua postura? Precisaremos aguardar uma perseguição severa em nossa nação para nós fazermos a distinção entre os verdadeiros adoradores? O Senhor tem nos chamado para colocarmos a nossa mão no arado, no caminho, na trilha espiritual e não olharmos mais para trás. Porque foram essas as palavras que Jesus diz em Lucas capítulo 9. Se alguém deseja me seguir e colocou a mão no arado, não olhe mais para trás. Uma última lição que nós podemos extrair. A restauração exige rompimento completo com o nosso passado. Queremos restauração? Queremos. Está preparado para abandonar o passado? O verso 21. Olhe comigo, Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. No meu ponto de vista, na minha ótica, esse é o clímax da entrega. Eliseu não apenas deixou a junta de bois e o seu instrumento do campo de lado. Não. O que esse homem fez foi mais radical. Em outras palavras, ele estava queimando as pontes para o passado. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vou queimar o meu instrumento de trabalho, eu vou fazer um cozido ou assar essas carnes, porque estou dizendo para a minha família, estou dizendo para o meu povo, que eu jamais voltarei novamente para essa posição, para este ofício, porque Deus me coloca agora para um novo propósito. Ele queimou as pontes com o passado.
Alguém poderia dizer assim: ah, mas eu sou esperto, eu sou astuto. Eliseu, se fosse eu teria então colocado os bois no curral e pagado alguém para tomar conta daquele gado para mim, enquanto eu estivesse fora. E diria assim: olha, eu estarei por fora da cidade ou da região por algum tempo, eu dou aqui a você esse bom salário para você tomar conta dos meus instrumentos de trabalho e também do meu gado, das minhas juntas. Mas se ele fizesse isso, você concorda comigo que ele estava dizendo assim: um dia eu poderei voltar. O que na verdade ele estava querendo romper com o seu passado, dizendo: eu não quero mais a minha vida de agora, eu quero que Deus está me direcionando e mostrando para mim. A restauração exige de nós rompimento completo com o passado. Foi o que Deus fez com Abraão. Abraão, levanta-te, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão se levantou para fazer a vontade de Deus. Rompimento com o passado. A família de Abraão adorava outras divindades. Abraão decidiu romper com as divindades para servir a um único Deus, que o chamou para um novo tempo. Rompimento com o passado. O apóstolo Paulo também nós podemos lembrar aqui, quando ele descreve dizendo que tudo aquilo que ele tinha, que ele considerava como ganho ou lucro naquele momento, pela grandeza de Cristo Jesus e da obra redentora de Cristo, ele estava considerando todos os seus títulos, as suas conquistas como esterco, refúgio, se comparado à grandeza de Jesus. Rompimento com o passado. Paulo tinha todas as credenciais para bater no peito e dizer: eu sou o melhor dos melhores, eu criei e fui educado aos pés de Gamaliel. Mas naquele momento, quando ele se depara com a obra que Cristo realizara em sua vida, ele se rende por completo e rompe as pontes com o seu passado. Talvez nessa noite o Senhor esteja te convidando também a queimar essas pontes. Alguma coisa que prende você a desfrutar do propósito de Deus na sua vida. Há muitas pessoas aqui neste santuário, pessoas que cultuam conosco pela internet, que estão fracassando no processo da restauração, porque estão mantendo os bois guardados no curral, por via das dúvidas. Vai que eu preciso voltar. A vida do servo de Deus não deve ser assim. Porque o verdadeiro rompimento significa que a minha segurança e a sua segurança não está mais ou simplesmente naquilo que eu e você sabemos fazer. Mas a nossa confiança está na voz daquele que nos chamou. Deus está sinalizando para você um novo tempo, necessidade de uma mudança, mas você está preso a algumas coisas e Deus está dizendo: enquanto você não romper com isso, as coisas não vão acontecer na sua vida. Em Mateus, no capítulo 13, Jesus descreve o homem que encontra um tesouro, uma pérola de grande valor. E sabe o que ele fez? Ele vendeu tudo o que ele possuía para adquirir. Rompimento com o passado. Do outro lado nós temos a passagem do jovem ou do homem que foi convidado por Jesus a segui-lo, e Jesus diz a ele: olha, eu sei que você tem guardado os mandamentos, mas eu vou fazer o seguinte, eu te faço uma proposta, eu ficarei aqui, vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois vem e siga-me.
E a passagem nos mostra que aquele homem foi-se embora no seu caminho triste, porque ele possuía muitas propriedades. Ele estava preso no seu presente, na sua vida, nas suas coisas, na sua rotina, e ele deixou passar aquilo que o Senhor estava o convidando para fazer. Quais são as cadeias, quais são as situações, qual é o emprego que te prende, qual é o relacionamento que te aprisiona. Seguir a Cristo exige de nós coragem de considerar aquilo que é para nós um lucro como perda, para que possamos alcançar a excelência de Deus e cumprirmos a vontade do Senhor. Você tem fé? Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Quando eu tenho uma frase aqui, porque eu não queria esquecer, essa frase diz assim: fé não é apenas confiar em Deus, é cortar as possibilidades de voltar atrás. Com os nossos lábios nós declaramos confiança, honra e temor, mas no nosso dia a dia, quando é necessário, percebemos que na verdade a nossa alma está apegada a muitas coisas dessa vida. A fé nos leva a nos apegarmos em Deus, a confiarmos em Deus, a esperarmos pela sua salvação, a guardarmos o seu livramento, a sua provisão. Deus não nos restaurou para que eu e você continuássemos os mesmos. Ele nos convida a resplandecermos a sua glória nessa geração. E por isso, Eliseu pegou a junta de bois, o sacrificou, verso 21. E cozinhou a carne. Que delícia esse cozido. Poderia ter feito até um churrasco, quem sabe aqui um churrasco, uma picanha. Um contrafilé. Não importa isso. Ele cozinhou a carne e deu ao povo. Eles comeram. E o que acontece? Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Deus nos convida essa noite a olharmos para essa restauração que nos posiciona para um novo tempo. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Seguir a Cristo é um grande desafio para todos nós. O instrumento de Eliseu representa justamente as coisas dessa vida, que estão aprisionando pessoas, distanciando pessoas de cumprirem o propósito de Deus, estarem longe da vontade de Deus. E essa noite o Senhor nos convida, e o Senhor, por meio da sua palavra, nos desafia a nós deixarmos as coisas do mundo e olharmos para Cristo e construirmos a nossa vida a partir da palavra, e construirmos a nossa vida através de um relacionamento genuíno, verdadeiro e profundo com Cristo. Aquele que coloca a mão no arado, disse Jesus, e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Há coisas nessa noite que você precisa abandonar, há situações nessa noite que você precisa deixar, há pessoas ou relacionamentos que precisam ser rompidos nessa noite, porque o Senhor deseja fazer uma grande obra na sua vida. E essa obra é urgente, essa obra é imediata, não é para o amanhã. Quando nós cantamos, pense na sua vida. Pense naquilo que Deus deseja fazer em você e através de você. Louvemos e bendizemos o nome do Senhor, depois nós vamos orar juntos. Gostaria de fazer a você um desafio nessa noite. No verso 20, quando o profeta Eliseu coloca o manto sobre Elias, coloca o manto sobre Eliseu, ele diz assim, você lembra? Eu preciso... Me deixe beijar o meu pai e a minha mãe. E nessa tradução da minha Bíblia essa noite, que está na tela também, está assim, vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Mas na verdade,
O melhor seria a tradução que está na NAA, porque isso no original é uma pergunta. Elias fala para Eliseu assim: vá, beija o teu pai e tua mãe, porque você já sabe o que eu fiz com você. Mas na verdade a intenção do profeta é jogando para Eliseu a decisão da responsabilidade, se ele iria aceitar ou não. Ele poderia ir beijar o seu pai e sua mãe e voltar a dizer: eu não quero assumir esse ofício profético. Mas na verdade, Eliseu, ele despede da sua família, porque ele estava naquele dia, naquele tempo, decidindo viver novas experiências e sobrenaturais com o Senhor. Você já sabe o que Deus fez na sua vida, não sabe? Quando nós estivermos cantando agora, eu vou construir. Se você deseja aceitar a Cristo no seu coração: pastor, há coisas que me prendem. Eu ainda não fiz de Jesus a minha rocha inabalável. Ele ainda não é o meu Senhor e o meu Salvador, porque eu estou curvado diante de coisas dessa vida. Se esse for o seu desejo de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão mais alto que você puder. Pastor, ore por mim, eu quero aceitar Jesus nessa noite. Há alguém aqui neste lugar que de forma ousada e resoluta, Deus te abençoe aqui na frente, que Deus cumpra na sua vida os seus propósitos. Mais alguém nessa noite? Pastor, ore por mim, eu quero romper as pontes do passado, eu não quero ser mais o mesmo. Alguém nessa noite deseja assumir um novo compromisso ou convidar Jesus para fazer parte da sua vida, o seu Senhor e o seu Salvador? Levante a sua mão. Deus te abençoe aqui na frente, mais uma mão levantada. Mais alguém? Levante a sua mão. Pastor, Deus falou comigo, eu não vou me segurar. Mais uma mão levantada. Deus te abençoe. Há mais alguém aqui nesse santuário? Eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero pedir aos diáconos, essas 3 pessoas que levantaram a mão, eu não quero que vocês venham aqui à frente. Levantem as mãos mais uma vez, porque eu quero que alguém fique ao lado de vocês. Eles vão pegar o nome de vocês, eles vão orar com vocês. Levante a mão, por favor. Os diáconos estão aqui, nós temos uma pessoa aqui à frente, nós temos uma senhora aqui, e nós temos o Pedro aqui à frente. São 3 pessoas que levantaram as suas mãos. Anotem o nome, orem com essas pessoas. Há mais alguém? Pastor, eu gostaria. Ali atrás, azul aqui, ó. Ali. Isso. Nós vamos orar. Mas eu não quero orar simplesmente por essas pessoas que estão entregando a vida a Jesus. Eu quero orar por você também, que é um crente, já converteu há anos, mas que ainda sabe que existem decisões que precisavam ser tomadas e não foram tomadas. Levante sua mão se esse for o seu caso. Deus te abençoe. Mais alguém? Pastor, eu quero tomar uma decisão urgente na minha vida, não quero deixar e não vou deixar para o amanhã. Nessa noite eu me rendo a Jesus e Ele vai me mostrar o meu propósito. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Pastor, eu quero ressignificar o meu chamado, o meu propósito. Levante sua mão bem alto. Você quer queimar? Como eu disse, eu quero reforçar mais uma vez as pontes com o passado. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Você não sabe por que eu nasci, qual é o meu propósito estar aqui nesse mundo. Se você se sente perdido, sem direção, levante a sua mão para que nós possamos orar por você também nessa noite. Pastor, eu quero entender o meu propósito, eu quero saber o porquê eu nasci. Minha vida em ti, tu és o fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha
vamos orar, apenas lembrando vocês que aceitaram a Cristo, deem o seu nome, o seu contato. Nós queremos entrar em contato com você, queremos caminhar com você. Quem sabe nessa noite, há pessoas que estão tomando essa decisão no nosso chat online, no nosso canal no YouTube. Se você está aceitando a Jesus, coloque agora: eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Nós temos uma equipe que já está à disposição para pegar o seu contato, o seu nome, e nós orarmos por você. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, glorioso nome. Que essa noite seja uma noite de uma mudança na nossa vida, de direção, de propósitos. Não queremos mais ser os mesmos. Não queremos, Senhor, estar apegados às mesmas coisas, à mesma rotina. Aquilo que nos prende, nos coloca distante dos teus propósitos, ó Pai. Mas que possamos entender o porquê nascemos, porque o Senhor nos colocou aonde nos colocou, porque o Senhor levantou essa pessoa e colocou nessa repartição pública, porque esse jovem está nessa universidade. Senhor, que possamos entender porque o Senhor tem nos levantado nessa geração, nesse tempo. Entregamos no teu altar, ó Deus, essas mãos que foram erguidas, pessoas que estão aceitando a Cristo como o suficiente Senhor e Salvador. Escreva estes nomes no livro da vida, que elas não voltem mais, ó Deus, às práticas do passado, que elas possam, Deus, romper, queimar tudo aquilo que agora ficou, ó Deus, para trás, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É assim que nós desejamos. Continue conosco, Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor, ó Deus, a comunhão do teu Espírito Santo, seja presente com o teu povo reunido neste lugar, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Orações silenciosas, pode se assentar, nós nos despedimos do culto dessa noite.